Olá, professores e professoras. Estamos aqui em mais uma TPC, e eu estou muito contente de compartilhar com vocês mais essa TPC de linguagens. Hoje nós vamos trazer uma temática importantíssima, que é o ensino de língua portuguesa, leitura, escrita e surdez. Eu fico muito contente que nós temos aqui para falar um pouquinho sobre a Libras, sobre leitura, escrita e surdez, a Rogata, conhecida de vocês, conhecida, Rogata, como você está? Pessoal, boa tarde, é muito bom estar com vocês aqui, né, articulando, né, língua portuguesa e educação especial. Esse ano teremos essa articulação com todas as áreas, né, e estamos começando aqui no ATPC de linguagem. E também quero... Oh, desculpa, Rogata, que bom. Eu quero apresentar a vocês a mais nossa companheira do Núcleo Pedagógico de Língua Portuguesa, vai trabalhar comigo. Vocês sabem que as demandas de língua portuguesa não são poucas. É a Lilian, tá? Antes de passar a palavra para a Lilian, lembro também da nossa presença das nossas meninas interlocutoras, a Sharon e a Norma, tá? Que vão fazer esse trabalho de interlocução aqui conosco. Lilian, a palavra é sua. Obrigada. Estou muito contente de estar aqui com vocês, estou contente por essa oportunidade, espero agregar muito nessa posição de PCNP, quero aprender muito também, já estou aprendendo muito com a Ardê, que é um amor, com a Rogata, feliz de estar participando dessa primeira oportunidade, e minha estreia vai ser com uma leitura aqui de um texto, de um trecho de um texto de Afonso Romano de Santana, tá? Para a gente refletir um pouco sobre essa temática a partir dessa abordagem, essa visão artística, né? Como um surdo se relaciona com a música? Outro dia, vivi uma experiência singular. Fui ao Instituto Nacional de Educação de Surdos, o INES, ali em Laranjeiras. Era uma cerimônia para assinatura de um convênio do INES com o Proler. Como articular programas de leitura para surdos, criando equipes de contadores de história e desenvolvendo trabalhos na biblioteca. Só isso, por si, já suscita entusiasmo e imaginação. O que me encantou, no entanto, foi uma cena da festa que os professores e surdos prepararam. Lá pelas tantas, houve a apresentação de um grupo chamado Mãos em Canto. Eram 6 professoras que subiram ao palco para cantar com as mãos. Cantar com as mãos. Nossa, que bom! Nossa, você fica imaginando, né, o efeito desse cantar com as mãos nas pessoas, inclusive no próprio Afonso, né? Obrigada, agradeço demais, tá? E com essa fala, com essa leitura, né, da Lilian, nós vamos passar. Rogata, gostaria de falar mais alguma coisa? Não, com você a palavra agora, colega. Tá certo. Então, pessoal, nós vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Um minutinho, por favor. Eu vou perguntar para a Rogata se ela está visualizando. Rogata, você visualiza? O PPT? Isso. Não estou visualizando ainda não. Eu vou pedir um minutinho só. Minimiza, que aí acho que dá para você, né, olhar o PPT e olhar para a gente. Tá minimizada aqui. Veja se você está visualizando agora. Agora eu estou. Pode. Isso. É isso? Isso, ótimo. Ai, que bom. Então tá tudo bem. Tudo certo, Rogata? Tudo certo.
Olha, pessoal, como eu disse a vocês, ensino da língua portuguesa, leitura, escrita e surdez. Bom, hoje nós vamos trabalhar com a leitura desse livro, que é um trabalho da professora pesquisadora Maria Cristina da Cunha. A professora, ela desenvolveu esse trabalho de pesquisa com 90 diretorias de ensino, tá? 90 diretorias de ensino naquele tempo, e com os professores que trabalhavam com leitura e escrita. Então, o que foi feito? Os professores, eles trouxeram todo o material de leitura e escrita para que, em reunião no CAPES, eles pudessem falar um pouquinho da sua experiência. E o resultado dessa experiência foi esse livro, Ensino da Língua Portuguesa, Leitura, Escrita e Surdez, cuja organização é da professora Maria Cristina. Então, no final da referência bibliográfica, você terá esse livro, nós trouxemos para vocês, é um link, tá? Em PDF, você tem acesso a esse livro. E, então, quais seriam os objetivos de nós trabalharmos hoje com a leitura, né? Com a síntese desse trabalho realizada pela professora Cristina. Nós vamos relembrar, por que relembrar? Porque essa temática já vem sendo discutida há muito tempo pela Rogato, que trabalha na diretoria de ensino, pela SEDUC, tá? Então, nós vamos retomar essa discussão na escola com os seus pares. Nós vamos relembrar a temática da leitura e da escrita de língua portuguesa para surdos. Vamos também trabalhar com as características do ensino dessa língua de acordo com as referências sobre a temática dos alunos surdos, tá? Então, eu disse a vocês que foram trazidos a esse estudo vários textos, né, de alunos surdos, para leitura e reflexão. Então, nós vamos trabalhar um pouquinho com esses textos também. Possibilidade, nós vamos relembrar possibilidade de trabalho com a leitura e produção textual com o aluno surdo. Então, é o que é Rogato, é o que nós sempre encontramos nas nossas formações, é pergunta, como nós fazemos para que o conteúdo seja adaptado à realidade do aluno surdo, que tipo de materiais. Então, são perguntas que vão, delas vão surgindo outras perguntas, e uma delas é a reflexão sobre o ensino de língua portuguesa. Daí, se nós trouxermos, se nós visualizarmos, buscarmos um pouquinho lá na história sobre o ensino de língua portuguesa para surdos, nós vamos perceber que, da análise de alguns especialistas, nós vimos que o processo de leitura, de ensino e de leitura e escrita de aluno surdo, desde lá daquela época dos anos 2000, os resultados, segundo esses especialistas, os resultados foram insatisfatórios, quando perceberam que a dificuldade principal do aluno não era lidar com símbolos escritos, mas sim a falta de uma língua base para construir a escrita. Então, sempre quando eles mergulhavam, os especialistas, sempre quando mergulhavam na questão da construção, né, da escrita, o problema maior estava aí. A falta de uma língua base para que essa escrita fosse construída. E isso já é interessante. Por quê? Porque nessa época, um pouquinho mais para trás, até, nós vamos, final dos anos 80, nós vamos encontrar uma língua, né, predominantemente como instrumento de comunicação. Significa isso o quê? Então, eu tinha um emissor e um receptor e acabou. Tá? Alguém falava, o outro recebia. Não passava de transmissão da informação. E a escola, ela tinha esse código,
né? Ela é detentora, difusora desse código, que é a língua, tá? E cabia à escola ensinar regras, né? Essas regras levavam, grosso modo, a reconhecimento apenas e a memorização da nomenclatura. Então, vejam vocês, a língua, essa língua a serviço de memorização e reconhecimento apenas do código, tá? E daí, um pouquinho para cá, nos anos 90, nós vamos encontrar essas regras, essa memorização, criticado por esses especialistas, sobretudo por João Vanderlei Geraldi. Vocês se lembram dele? O Geraldi, ele foi um dos autores dos parâmetros curriculares nacionais, tá? E uma coisa que ele criticou muito, que ele refletiu, que ele escreveu muito, foi exatamente isso. Como pensar no estudo da língua, no texto base, na base da língua, considerando-a em formato de texto, e não com frases isoladas, e não com frases, juntando frase aqui, não que isso seja errado, não é isso. É o ensino da língua em cima, puramente, de palavras soltas, sem haver um lugar, uma situação de produção. Então, o texto, segundo Geraldi, ele seria resultado de situações em que ocorriam a produção e a interpretação, tá certo? E não pensar esse texto desvinculado de seu uso. Essa foi a proposta, um dos especialistas foi exatamente Geraldi, Vanderlei Geraldi, tá? Autor dos parâmetros curriculares. Então, vejam vocês que, a partir daí, todo esse estudo pelos especialistas, toda essa reflexão está voltada, né? Vai ser voltada para o texto no sentido de não desvinculado do seu uso, mas, sobretudo, vinculado ao uso na esfera de comunicação, onde ele se faz, na interação com o outro. E aí, ainda no final dos anos 80, nós vamos ter a participação de dois especialistas inesquecíveis. A Rogata falou deles na orientação que ela deu na TPC atrás, né? Então, nós vamos ter aí as participações, as reflexões em cima de Vygotsky e Bakhtin. Então, enquanto Vygotsky falava que a linguagem, ela se faz, né, por meio da interação, né, você aprende por meio da interação com o outro em um determinado contexto, em um determinado lugar, Bakhtin já diz assim, é nesse contexto e é nesse lugar que você vai encontrar alguns textos que são dizíveis, iguais, têm a mesma, que dizem a mesma coisa, parecido com a mesma coisa, né? O mesmo conteúdo, é igual uma bula de receita, uma bula, por exemplo, uma receita, né, de cozinha, tem lá a quantidade, então tem algumas características, né? Algumas características que os outros têm. Então, enquanto Bakhtin vem com gêneros discursivos, Vygotsky vai acentuar a interação do humano, e daí o desenvolvimento social e o desenvolvimento mental, sobretudo, tá? E aí, esses dois, eles vão bater na tecla da interação humana, da dialogia, que é o diálogo, da constituição de sujeitos, e dizendo que a língua, ela não está pronta para a apropriação do sujeito, mas ela é reconstruída na atividade de linguagem. Então, é uma fala desses dois autores. Então, vejam vocês a reconstrução da nossa língua por meio da atividade de linguagem. Daí a importância da interação humana, né?
E aí, desde os anos 60 para cá, vejam vocês a questão do histórico aí desse desenvolvimento, nós vamos ter as unidades de comunicação trabalhando dentro da produção de texto, a oração, né? Essa unidade de comunicação trabalhando da oração, da palavrinha, para o texto em sua plenitude. Eu vou ter também recepção do texto, né? E passando da unidade morfossintática para os significados disso tudo, que é a parte semântica do discurso, tá certo? E aí nós vemos que, de acordo com esses especialistas e pelos estudos que realizamos, que produzir a linguagem nada mais vai ser do que discursar oral ou de modo escrito, formar um todo significativo, e nesse sentido, o papel do professor vai ser o de interlocutor ou mediador entre esse texto e a aprendizagem, né? Aí fica até um pouco mais fácil da gente trabalhar. E o papel do professor também é auxiliar a aumentar o repertório cultural do meu aluno. Ele precisa falar sobre, ele precisa dialogar sobre esse texto, ele precisa produzir texto, tá certo? E aí essa produção está intimamente ligada também com a interpretação, tá? E, além disso, o professor também cabe a ele viabilizar o acesso do aluno a esse universo textual, né? Que estão, como assim diz Vygotsky, que estão lá na sociedade, né? E eles estão à espera, né, para serem decifrados, tomando um pouquinho o discurso do poema de Carlos Drummond de Andrade, né, que ele fala que a palavra, ela está em estado de dicionário, cabe a nós chacoalharmos aí essa palavra, entrarmos nesse mar de textos e passarmos a produzir a linguagem, né, que é essa a função também do professor e da escola. Desse modo, aí nós vamos ter um ensino da língua portuguesa centrado em 3 práticas: na leitura de textos, na sua produção e na produção de sentidos dele, na análise discursiva, na análise linguística, né? Quando você tem ali um travessão, você tem uma justificativa para aquele travessão, tá ali, um parênteses, né? Isso aí é uma análise que você já vai fazer considerando a função desses elementos dentro do texto, tá certo? Na década de 80, nós vamos aí já entrar na educação dos surdos. Nós tínhamos uma abordagem no que diz respeito a esse ensino mais oralista, né? O uso de sinais, aí nesse tempo, ele provocava a inibição da fala, segundo alguns estudiosos da época, quando falava na educação dos surdos, tá? Depois nós vimos que isso foi modificando. E aí, nesse contexto, nós vamos ter a memorização de palavras, né? Essa memorização, ela vai se dar por substituição e repetição. Então, eu sempre vou trabalhar com as mesmas palavras, palavras simples, frases longas, né? Aí eu tenho o método analítico, que vai da palavra para a frase, né? Morfossintaticamente mais complexa. Então, eu tinha a palavrinha, aí eu ia aumentando, até ficar um período maior, mas não passava disso. Não chegava ao texto. Era a memorização, era a educação baseada no decorar palavras, né? Memorizar palavras. Ia da primeira para aumentava 2, 3 palavras e assim sucessivamente. Mas aí, nós trouxemos para vocês o método analítico da professora Edith Fitzgerald.
Essa professora, uma professora surda, tá? Americana, ela desenvolveu o que ela chamou uma metodologia chamada a chave de Fitzgerald, tá? E o que consistia, né? Ela fornecia às crianças surdas algumas regras, tá? De orações, que começava uma oração curta, em inglês, né? E aumentando até que o aluno conseguisse, o aluno não, a pessoa conseguisse a corrigir os erros. Até, podia ser aluno, porque ela era professora também, desenvolver esse método também, onde ela ensinava. Então, nós trouxemos ali para vocês essa chave. Vejam que você tem 6 itens, né? O primeiro é o sujeito, que você fala quem ou que, quanto ao sujeito. Depois, do teu lado direito, o verbo, tá? Que é a segunda, eu tenho o substantivo, depois eu tenho a ação, que é o verbo. Você veja que para o substantivo, ali, a bola, no caso, eu pergunto quem, pode ser coisa ou pessoa, né? Ou o que para coisa. E aí, o segundo verbo, caiu, a bola caiu, tá? Eu construí uma sentença. Depois, objeto direto e indireto. O quê? De quem? Para quem, né? Onde? Depois, outras orações com modificadores do verbo principal, para, de, como, tá? E o quando no final, que é o adjunto adverbial, que vai me dar o lugar aí. Então, vejam vocês que a chave de Fitzgerald, da professora surda Fitzgerald, a metodologia que ela usava, que ela até criou, né, ia da menor sentença para a maior. Vejam a última como ficou. A professora ensina a lição para os alunos todos os dias. Então, preenchendo essas lacunas, ela teve uma sentença maior. Mas quais foram, né, os resultados disso? Nós temos também um outro exemplo em cima da chave de Fitzgerald, da professora. Uma outra vertente dessa metodologia. Eu tenho lá pessoas, no caso, são fichas que vão depender da cor. Então, se eu quero pessoas, eu vou usar uma ficha amarela. Verde significa que é verbo, azul para descrições, laranja para substantivos, para social vou usar rosa, e o branco para diversas, né, diversas palavras. Então, vejam vocês que é uma outra forma de trabalhar com a chave de Fitzgerald, mas tanto esse quanto a chave construída por ela não tiveram evolução, os resultados não foram tão animadores. Por quê? Porque tanto uma quanto a outra mostraram-se ineficiente para o ensino da língua portuguesa. Por quê? Ora, eram frases mecânicas, sempre usavam as mesmas palavras, havia uma desestruturação dos elementos de ligação, tá? Então, o contexto sempre era previsível, tá certo? Então, nós não vamos ter resultados animadores nessa construção. Os alunos não conseguiam construir, né, eficientemente, com sentido, o texto. Tá? E aí, nós tivemos o primeiro avanço muito importante com a proposta, com a edição da primeira proposta curricular para deficientes auditivos, lá de 1979, pelo MEC. Por que nós chamamos de importante? Porque aí nós tivemos, a partir dessa publicação, especialistas que passaram a enfatizar o conteúdo, a trabalhar com o conteúdo dos textos, ao invés de ficar preocupado somente com a sintaxe, tá? Com a questão dos períodos, um período que ele vai formar, 2, com as sentenças apenas, com um trabalho só com a palavra, tá? Então, esses especialistas, eles fizeram
eles são um ponto importante na mudança de paradigma, na mudança de modelos para a construção do texto, né, do aluno surdo. E aí, esses especialistas, eles bateram na tecla de que apenas juntar letras, né, não era só produto de decodificação. Então, formar palavras, formar texto somente com essa metodologia de palavras, né, não passava de decodificação. Então, e disseram que o aluno, frente ao texto, né, ele tem uma informação visual. Então, ele não vai decodificando o texto, ele vai vírgula, pronome, não é assim, mas ele, com o olhar, ele já vai buscando pistas e sentidos que vão dar a ele a informação, tá, que ele precisa. E é ali o visual que é o conhecimento prévio dele, tá? Então, nesse sentido, com o que ele traz da casa dele, o que ele traz do relacionamento dele, ele consegue falar sobre uma figura, ele tem pistas e sentidos sobre outras informações. Então, ele não decodifica na hora de ler, na hora de olhar para o universo. Tá? Ele vai ativar o conhecimento prévio dele e vai conseguir, né, passar a mensagem de acordo com o que ele vê, tá? E aí, nós vamos ter, nessa leitura dele, auxiliada pelo conhecimento prévio que ele traz, nós vamos ter um conhecimento de mundo e um conhecimento textual, com certeza, tá certo? E aí, nesse conhecimento textual, eu tenho um conjunto de noções, conceitos sobre o texto. E o que é conhecimento do mundo, de mundo, nós vamos ter em experiências que ele traz de lá, ele traz no texto com a escola, com os colegas que ele traz de lá de fora. Por isso a importância do professor repertoriar culturalmente esse nosso aluno, tá? Esse e os demais também. E aí nós perguntamos, quais são as características principais que nós teremos que observar, que devemos observar, da leitura das crianças surdas. Tá? Então, a professora Ana Cristina, ela diz que a utilização das habilidades visuais para construir suas hipóteses, pela pesquisa do livro, elas chegaram a essa conclusão. É preciso, os alunos que são surdos, eles utilizam as habilidades visuais dele, e ali ele constrói hipóteses, e é na hora da construção dessa hipótese que o professor ele tem que aproveitar e assimilar com ele, conseguir assimilar com ele qual é o conhecimento que ele tem, que a gente pode falar sobre ele, tá? E aí vai buscar conhecimento prévio, tá? Em uma situação concreta, tomar muito cuidado na simulação das situações, tá? Então, se é uma situação, ela tem que fazer sentido, não vai simular uma situação inexistente, então, que não tenha sentido nenhum. Tomar cuidado com essa parte. E também vai valorizar a decodificação das palavras, desde que tenha sentido e significado para pensar no texto. Então, eu posso até discutir uma palavra, mas dentro de um texto, dentro de uma situação de contexto. Aí também, outra coisa, o aluno surdo, ele sempre está preocupado em construir sentido na leitura. Ele se preocupa, sim. E aí, hora e outra, ele também, às vezes, há uma confusão de uma palavra ou outra. Então, poucas características, né, da criança surda, mas aí já dá para a gente trabalhar a leitura escrita a partir desse pensar. E a língua brasileira de sinal, a nossa Libra, também, ela tem essa função, ela vai preencher
as mesmas funções que as línguas orais para os ouvintes, tá? Então, ela é uma língua muito importante, tá bom? Ela vai também propiciar ao estudante a constituição do conhecimento de mundo, tá? E da língua que vai ser usada na escrita. Nesse sentido, ele vai deixar de ser mero decodificador da escrita, tá? Ele não vai precisar ficar decodificando, sem levar a nada. Agora, a partir de agora, nós vamos conhecer alguns textos, tá? De alunos, vamos ver, lá no livro, no final da referência, depois da fala da Gata, você vai ver, você vai encontrar o livro, ele está em PDF, tá? Todos esses textos você encontra lá e pode, com seus pares, ou fazer a leitura novamente e chegar à conclusão de vocês. Veja lá. Retomando o estudo de algumas produções escritas pelos alunos. Eu tenho um texto cujo enunciado a professora deu foi esse. A professora apresentou 3 cenas que mostravam um menino, o mar, o sol, coqueiro, e um homem fazendo curativo do menino. Veja como ele escreveu. Bruno nadar, brincar, bastante água. Cansado, fica, senta, coqueiro. Ele pouco dormindo, vento vai cair, pouco de cabeça. Bruno ficar muito, dor, muito chora. Vou ao hospital, de fez curativo. Bruno, casa mamãe, porque dodói. E Bruno fala, mamãe, abraço. Só lembrando a vocês que esses textos, alunos construtores que escreveram esses textos, eles têm de 10 a 15 anos, tá bom? Então, veja lá. Aí, olhando mais de perto, nós vamos ter lá. Lembrem-se que o enunciado é, professora, ela se valeu da linguagem não verbal. Ela deu imagens para o aluno. Um menino, um mar, um coqueiro. Ela se valeu de cenas, encenações, tá? E aí, quando ele começou a olhar as imagens, vejam que ele colocou a narrativa dele exatamente na mesma sequência apresentada pelo professor. Aí tem lá, vejam que ele usa frases simples, o verbo, a forma dele escrever o verbo é no infinitivo, sem flexão, Bruno nadar, brincar, tá? Essa é característica da escrita do aluno surdo. A história dele tem início, meio e fim. Além de ter início, meio e fim, ela está em consonância de acordo com a sequência que a professora apresentou lá. Ele vai contando de acordo com essa sequência. Conhecimento prévio dele, porque, vejam, a professora mostrou o coqueiro e um homem fazendo curativo. Então, para ele, o menino, ele dormiu embaixo do coqueiro, veja, tudo isso é conhecimento prévio dele, e o coco caiu na cabeça dele. Bruno gritar, muita dor, e ele sentiu dor. Tudo isso é conhecimento prévio dele, trazido da vivência dele, tá certo? E é um texto perfeitamente compreensível, tá certo? Agora, vamos ver esse aqui. O comando a professora deu foi escrever uma história usando a sua imaginação. Vejam, ele tem lá um menino, frente ao mar, né? Não aparece a pipa, mas com certeza ele está empinando a pipa. Ele escreve, o menino de pipa. O menino de você sua, porque pipa, como par estão, é água. Mas ou casa, dá muito amigo, que hoje tem meu dia, eu mato sua, estão não tem olho. Vejam a dificuldade que ele teve em usar a língua portuguesa para escrever o seu texto, tá? Então, a ausência de frases curtas e simples, ele tem muita dificuldade, tá certo?
Ele está tentando reproduzir uma narrativa com base da figura. Ele tem alguns elementos da figura, mas ele não consegue. É um texto que tem aí ausência da descrição da figura. Ele não consegue fazer, tá certo? Então, esse já tem mais dificuldades. E agora eu trouxe outro, em que o enunciado, o texto base para a leitura era esse. Os rios precisam de um banho. A água está se tornando uma mercadoria cada vez mais rara e de maior valor. Há até quem acredite que no futuro haverá sérias disputas por esse líquido precioso. Enquanto isso não acontece, o Brasil e os outros países continuam poluindo seus rios sem dar muita atenção para os problemas que essa sujeira causa. Ele tinha que fazer a seguinte redação, que era a proposta da professora. Depois de ler o texto, imagine que você foi pescar. Conte como foi sua pescaria, continuando a frase. Vejam que ele tinha que continuar a frase. Domingo passado, meu pai e eu fomos pescar. E a partir desse texto base, dessa proposta, tá? Que é, depois de ler o texto, imagine que você foi pescar, conte como foi sua pescaria, continuando a frase, domingo passado, meu pai e eu fomos pescar, veja como a menina escreveu. A pessoa mais muito quero ao pegar peixe, homem, fome, comer bolacha, guaraná, salgado, copo, papel e lata. O homem bebe guaraná, poluir rio mais sujos. Rio mais muito forte, deixa ruim, causa polar. Pessoas ao sujo, moçaria, porque tudo há pouca. Peixe morreu. Ficou folgado, ao muito sujo tem. Pessoas pega limpo, só sonho. Só rio sujo. Tá? Então, é um texto que ela não considerou a proposta da professora, tá? É um texto que é resultado do diálogo com a professora, é um texto de difícil compreensão, e ela não consegue construir uma narrativa, tá? Ela tem o pai como personagem, até coloca, mas ela não relata a pescaria, tá? É um outro exemplo de um texto de difícil compreensão, né, que a partir daí precisa... Agora, vejamos esse outro aqui. Então, o comando é, escreva um texto observando o texto água. Então, ele parte também de um outro texto, que é o repertório para a construção desse aqui. O texto será dissertativo, vejam vocês, um texto dissertativo, onde cada aluno escreverá o que sabe sobre o tema, como produto final do trabalho. Então, veja lá, eu tenho piscina, a água importante vida. Precisa água, importante vida. Pessoa precisa água beber. Mas rio, chuva, batismo, água. Precisa água, fonte vida saudável. Precisa água limpa, vida. O menino sujo, água, verme, pé doente. Precisa água salada, lava, limpa, vida. Ó Jesus, água, troca vinho. O menino joga lixo, rio sujo. Muito tem não educação. O homem, corpo, xixi, água. Não pode nadar sujo. Água, gelo, neve, frio, gelo. O mundo, água, vida. Então, vejam vocês que a partir daquele comando ali, nós vamos ter vários elementos a respeito da importância da água. Ele diz que precisa água, que a água é fonte de vida. Então, nós temos também informações relacionadas às aulas de ciência, a gente precisa da água limpa, tá?
O menino, ele sujo, água, verme, pé doente. Então, o menino que pisa em água suja, ele passa a ter verme, o pé fica doente. Com certeza, isso é fruto das aulas de ciências. Tem também conhecimentos ligados à religião, né? Tá lá, Jesus, água troca vinho, e a água como fonte de vida, né? Também a água como batismo, né? O batismo, isso vem conhecimentos ligados. Olha quanta coisa que você pode encontrar. E ela também, ela tem uma opinião, ela faz valer a ideia do texto dissertativo, quando ela tece, ela escreve uma opinião, tá? O menino joga lixo no rio sujo, muito tem não educação. Então, quem joga lixo no rio não tem educação, é o que ela estava falando, isso é a opinião dela. Então, característica do texto dissertativo. E veja, o tempo todo ela apresenta argumento. O mundo, água, vida. Então, sem a água, não, né? Precisa água limpa. Então, ela vai construindo argumentos, né? Ligando aí esses argumentos, as palavrinhas. E, mesmo tendo ausência de elementos de ligação de uma para outra, é um texto compreensível, né? E que ela consegue até mesmo emitir a opinião dela, né? Então, sobre essa escrita, pensando nesses exemplos que nós trouxemos, nós devemos pensar que ela sempre tem que estar relacionada à leitura, então, trabalho de leitura e escrita, tá? Também, levar em consideração, trabalhar não só o mesmo gênero, mas mesclar e contemplar outros gêneros textuais para fazer trabalho com o aluno, tá? Ampliar as possibilidades de leitura escrita, auxiliando para que eles tenham aí, façam essa coesão na hora de escrever o texto, né? Que o texto tenha essa legibilidade que nós chamamos da coesão do texto, e não desvinculado de sentido, que não seja um texto incoerente, né? Trabalhando somente palavras isoladas, mas não. E aí nós vamos ter um texto que tenha sentido, ou seja, coerente, tá? E também considerar os conhecimentos prévios e conhecimento de mundo do menino, da menina, trazidos ao texto. Eles trazem o mundo em que eles vivem, tanto ali na escola como fora dela, dentro dos textos dele. É aí que você aproveita essa oportunidade para trabalhar a leitura escrita. E aí nós vamos ter as referências bibliográficas, e tem aí o livro que nós dissemos que é o último, né? Você pode baixar, tá certo? E aí, para continuar essa nossa conversa, né? Rogata, eu vou pedir a você que conte-nos um pouquinho sobre o trabalho realizado com as crianças surdas até aqui, Rogata. Seja muito bem-vinda. Obrigada, eu agradeço muito esse convite aí, né, para a articulação de educação especial com língua portuguesa, né, já adianto que nós temos uma professora na rede, professora Renata Francisco, que o ano passado fez 2 lives, né, uma Libras, formação de professores, eu acho que vale a pena resgatar e assistir novamente, e a outra live sobre uma professora surda, a professora Thalita Nabas, né, a supervisora Beth Benatti também foi interlocutora de Libras durante muito tempo, é membro ativo da comunidade de surdos, né, e já que estamos falando de surdez, deixar claro que, né, nós estamos traçando, lógico, esse histórico, mas na comunidade surda, né, para eles não existe ali, assim, perda auditiva, né, deficiência auditiva. Tem o ganho de ser surdo, então, é o povo surdo, eles se denominam como um povo que tem uma caracterização diferente, eles falam, né, utilizam uma língua diferente,
se comunicam de forma diferente. Mas vamos lá, depois as meninas mesmo, elas vão estar vindo aqui, conversando com vocês, podemos retomar essas lives, mas hoje nós vamos fazer um resgate histórico, né? Pode passar, amor. Ai, obrigada. Bom, os nossos objetivos, né? Os meus objetivos aqui, nós construímos em conjunto, né? Então, ele está bem parecido com o da Aide, né? Mas é basicamente a reflexão sobre o histórico da surdez, né? Atrelando a sua importância ao contexto atual, e favorecer a construção de adaptações para contemplar os alunos com surdez, né? Lembrando que a gente está num momento de mudanças, os ATPCs de educação especial começam a partir da manhã no centro de mídias por área, né? Então, amanhã será a educação especial para ciências humanas, quarta-feira será a educação especial para códigos e linguagem, quinta-feira será a educação especial para ciências da natureza e matemática, né? E aí eles falam muito em flexibilização curricular, que é garantir a educação especial, né, no currículo, para poder, então, fazer a adaptação, que são ajustes necessários para atender os alunos, tá? E a adequação significa considerar as potencialidades acima das dificuldades dos alunos, ok? Retomar alguns conceitos, isso a Aide já falou, vocês já conheceram as produções textuais, né, que a Aide já passou, então a gente vai fazer um resgate da surdez aqui, pode passar, Aide. Bom, como a gente está falando de surdez, a gente, como é um histórico, a gente buscou na fisiologia, né, como que se dá o processo de ouvir, né. Bom, podemos dizer, então, que o que é tão simples para nós, que na comunidade surda somos considerados ouvintes, né, é um processo que envolve a transformação de 3 energias. Unidade de som é chamada de decibel, né? Então, o som, ele entra, nós temos 3 ouvidos, tá? A orelha é considerada ouvido externo. O som, ele entra como uma energia sonora, né? E essa energia sonora, a partir do momento que ele entra e passa pelo ouvido médio, estão localizados os 3 menores ossículos do corpo humano, né? Que é o martelo, a bigorna e o estribo. A partir do momento que ele passa e vibra, ele se transforma em energia mecânica. No ouvido interno, nós temos a cóclea, né? Caracol, e dentro dele tem líquido. Então, o som passa por ali e agita aquele líquido. Então, essa energia mecânica se transforma em hidráulica, né? E quando os nervos auditivos levam o som para o cérebro por meio das sinapses, né? Aí se transforma essa energia hidráulica em elétrica. Então, a gente fala que o som passando por essas 3 transformações, aí ele, né? Aí se dá o processo de ouvir, tá bom? Pode passar, Aide. Mas a surdez, o que a gente considera como surdez? A surdez consiste na ausência total ou parcial de sons decorrente de problemas auditivos. As primeiras referências dos surdos são encontradas na lei hebraica na época do povo hebreu. No Egito, os surdos eram adorados como se fossem deuses, serviam de mediadores entre os deuses e os faraós, sendo temidos e respeitados pela população. Na antiguidade, alguns povos os lançavam, né, ao mar ou em penhascos. Isso acontecia geralmente na Grécia. Pode passar, Aide. Visão histórica, né? Por que a gente está considerando? A gente está trazendo essa visão histórica para a gente entender o que aconteceu, né? Por que a inclusão, principalmente também, né, envolvendo aí o povo surdo, por que começou de cabeça para baixo, por que nós, ouvintes, né, cometemos aí erros com a comunidade surda. Então, o resgate histórico, ele está explicando tudo isso, né.
Na Grécia, os surdos eram tratados como seres incompetentes e, por não possuírem uma linguagem, não eram capazes de raciocinar. Olha que absurdo, né? Assim, não tinham direitos, eram marginalizados e muitas vezes condenados à morte. Sócrates, em 360 a.C., declarou que era aceitável os surdos se comunicarem com as mãos e o corpo. Os romanos, influenciados pelo povo grego, também viam surdos como seres imperfeitos e os excluíam da sociedade. Mais tarde, Santo Agostinho defendia a ideia de que os pais dos filhos surdos pagavam por algum pecado que haviam cometido. Acreditavam que os surdos podiam comunicar-se por meio de gestos que, em equivalência à fala, eram aceitos para a salvação da alma. Então, realmente, isso aconteceu, aconteceram atrocidades, né? E quando a gente faz o histórico, a gente busca entender o porquê, né? Pode passar. Então, Idade Antiga, né? Foi um tempo difícil. Aí a gente está trazendo o histórico sobre surdez, mas, na verdade, para todos os membros da educação especial, né? A Idade Média, tanto que na Idade Média começaram os sanatórios, e todos os tipos de deficiência eram colocados em sanatórios, porque eles fugiam à regra da normalidade, mas aqui a gente está situando sobre surdez, né? Pode passar, Ide. Transformação. John Beverly, 700 depois de Cristo, foi o primeiro a ensinar uma pessoa surda a falar, em que há registro. Por essa razão, ele foi considerado por muitos como o primeiro educador de surdos. Foi na Idade Moderna que se distinguiu pela primeira vez surdez de mudez. A expressão surdo-mudo deixou de ser a designação do surdo, né? Idade Moderna, até lá eles falavam surdo-mudo, né? Então a gente vê que tem um discurso histórico e até hoje algumas pessoas ainda falam, né, surdo-mudo. E é um pecado mortal, tá, gente? A Federação Nacional dos Surdos tem aquele símbolo, né, orelhinha cortada, né, querendo dizer surdo sim, mudo não, tá? Então, surdez não tem a ver com mudez, tá? Pedro Ponce de León. Entretanto, foi o monge beneditino espanhol Pedro Ponce de León que recebeu créditos como primeiro professor para surdos, ao desenvolver um alfabeto manual que ajudava os surdos a soletrar as palavras. Juan Pablo Bonet, padre espanhol, deu continuidade ao trabalho de León, ensinando os surdos a lerem e a falarem, utilizando outra metodologia, o método oral. Já John Buller, médico britânico, publicou vários livros defendendo o uso de gestos entre os surdos. Nesse sentido, John Wallace, 1616 a 1703, desistiu de ensinar os surdos a oralidade, dedicou-se somente a ensiná-los a escrever usando gestos. Pode passar. Primeiro Instituto para Surdos. O primeiro Instituto Nacional de... Olha, só na Idade Moderna que mudou, né, gente? Então, ó, o primeiro Instituto Nacional de Surdos Mudos foi criado em Paris por Charles Michel de Lepé, nascido em 1712. Este instituto reconhecia a pessoa surda como um ser que tem a sua própria língua. Na Idade Contemporânea, Pierre Desloges publicou o primeiro livro escrito por um surdo. Ele se tornou surdo ao adquirir varíola aos 7 anos, aprendendo a comunicar-se apenas por gestos. Pode passar. Convenção Internacional de Milão. Aqui se deu o maior erro da história. Em 1880, né, com a realização da Convenção Internacional de Milão, os educadores presentes determinaram a supremacia dos métodos orais puros. Sendo assim, qualquer forma de comunicação sem ser oral era proibida, sendo esses surdos rejeitados. Olha que absurdo, né? Pode passar aí. No Brasil, né,
uma língua nacional de sinais passou a ser difundida a partir do Segundo Império. O educador francês Ernest Rouet era surdo e foi introdutor dessa metodologia aqui no Brasil. Ele fundou o Imperial Instituto Nacional de Surdos Mudos, por meio da Lei nº 839, de 26 de setembro de 1857, no Rio de Janeiro, com o apoio do imperador Dom Pedro II. Então, as coisas só acontecem quando há interesse envolvido. Os 2 filhos de Dom Pedro II eram surdos, né? E ali, né, Portugal, França, tudo perto, então, né, naquela época, né, o imperador, ele mandou buscar o Ernest Rouet para introduzir, né, para ensinar a língua de sinais aos seus filhos. E por isso foi criado o INES, né? Pode passar. Criação do INES. No Brasil, uma língua nacional de sinais passou a ser difundida a partir do Segundo Império, né? Como nós já falamos, tá? Então, é a criação do INES, esse instituto. Pode passar. Década de 60. O século XX assistiu até a década de 60 uma abordagem quase exclusivamente oralista entre as escolas de surdos, e nesta década, estudos demonstraram insuficiente eficácia desses métodos no desenvolvimento linguístico e cognitivo da pessoa surda. Nos anos 50, uma série de inovações aconteceu em benefício à surdez. Surgiram, por exemplo, as primeiras escolas normais e jardins de infância para crianças surdas. Pessoal, então aqui, né, a gente tem uma briga, né, professora de sala de recursos com fonoaudióloga, né? Porque os fonoaudiólogos, eles defendem a concepção da fala, né? Eles falam que todo ser humano é capaz de falar, o surdo também é capaz de falar. A questão é que o ouvido é que dá a modulação da nossa voz, que torna a nossa voz harmoniosa. Uma pessoa que não ouve o que fala, ela até aprende a falar, mas essa voz ou sai muito rouca, com som de caixa torácica, né? Ou ela sai muito fina, ou ela sai nasalada, né? Por quê? Não há modulação do ouvido, então é vexatória, tá? Por isso que os surdos sempre odiaram o método oralista, odiaram assim, não é confortável, né? Por quê? É uma fala vexatória. Aprende a falar, é possível ensinar a falar, né? De frente para o espelho, com impostação de fonemas, perfeitamente normal, né? Quando eu fiz educação para audiocomunicação, nós aprendíamos, nós tínhamos uma carga de fonoaudiologia, né, bem maior do que o próprio fonoaudiólogo, né? Mas não é viável, não traz benefício. E respeitando o surdo como um povo surdo que tem direito de ter a sua língua, né? E fazer a comunicação mediante as suas caracterizações, né? Então, nós percebemos o quê? O método oralista, quem somos nós, ouvintes, para determinar, olha, você vai aprender a falar e você é proibido de usar gestos. Por isso que a gente acha uma atrocidade o que aconteceu aí no histórico, né, da surdez, ok? Mas a gente está trazendo o histórico, né? Infelizmente aconteceu, nós temos que contar, tá? Pode passar. Comunicação total. A comunicação total, ela envolve tanto fala quanto gestos, né? Então, por exemplo, Libras, né? Se eu falar para você, ai, tudo bem, né? Eu estou, por exemplo, fazendo o sinal em Libras, né? Ai, axé. Mas, se eu falar e fazer o sinal, né? Libras eu não falo, eu só faço o sinal, lógico, a minha expressão, os parâmetros que amparam a língua, eles estão envolvidos, mas eu não falo oralmente, né? Na comunicação total, os professores falaram, oi, tudo bem, eles utilizavam a fala e os sinais, tá? Após esse período, começou um movimento pelo resgate da língua de sinais, de forma bimodal, 2 modos de linguagens.
como uma fala de instrução por meio da filosofia da comunicação total. Fazer uso simultâneo da língua de sinais e da língua oral. Aqui, essas fontes foram retiradas do livro, né, a História da Educação do Surdo, do professor Isaías Leão. Pode passar. Década de 70. Em 1970, já havia tratamento para bebês surdos. Já em 1980, o INES, né, Instituto Nacional de Educação dos Surdos, intensificou o trabalho de pesquisa sobre a língua brasileira de sinais e sobre a educação dos surdos, criando o primeiro curso de especialização para professores na área da surdez. O bilinguismo passou, então, a ser difundido. Pode passar. Movimento reivindicatório. Nos anos 80 e 90, teve início um movimento reivindicatório dentro da comunidade surda, advogando a primazia da língua de sinais na educação dos surdos, concomitante com o aprendizado da linguagem oral de forma diglóssica, duas línguas independentes, ensinadas ou praticadas em momentos distintos. Atualmente, o INES, Instituto Nacional da Educação para Surdos, é um centro de referência com atendimento diversificado para atender os surdos no Brasil. Pode passar, Ibe. Bom, aqui a gente trouxe, caso tenha algum professor que queira fazer uma pesquisa sobre nomes importantes, né, mesmo resgatando aí o histórico, né, nós temos, desde cientistas, né, que defendiam a oralização dos surdos, nós temos também o Gallaudet, Eduard Miner Gallaudet, filho de Thomas Gallaudet, educador de surdos. Tem uma universidade nos Estados Unidos que é só para surdos, né, a Universidade Gallaudet. Fernando César Capovilla, Valquíria Duarte e Rafael criaram o alfabeto e os numerais em libras, e Ellen Keller já era cega e surda aos 7 anos, sufragista, pacifista e apoiante do planejamento familiar, entre outros. Pode passar. Jacob Rodrigues Pereira, né? Jean Itade, primeiro médico interessado pela surdez, né? Jean Massier, um dos primeiros educadores de surdos, Laurent Clerc, surdo-educador acompanhado por Thomas Gallaudet, Roque Ambroise Kukorensica, instrutor de surdos, apoiou a criação de vários institutos de surdos na França, e a Ronice Miller de Quadros, né, e Nelson Pimenta elaboraram 61 configuração de mãos. Tá? Então, quando a gente fala em Libras, né, nós ouvintes, por isso que a gente fala que é importante aprender Libras com o professor surdo, né, porque você é obrigado a olhar, né, prestar atenção, né, e observar o contexto em que se dá Libras, né, porque nós ouvintes, porque ouvimos, né, nós ouvintes, nós ficamos muito preocupados em realizar o sinal, e na realidade nós temos que prestar atenção no contexto, né, porque não é o sinal, sim, inclusive acho que a professora Renata falou isso naquela live sobre Libras, né, o sinal, sem estar acompanhado da expressão facial, corporal, ele não diz nada ao surdo, ele é vazio, né? Então, você, na hora da interpretação, as suas expressões não manuais, expressões faciais e corporais, têm que estar concordando com aquele sinal que for utilizado, ok? Pode passar. Finalizando a pesquisa, né, Samuel Heinen, que ensinou vários surdos a adquirir a língua oral, Thomas Bradwood fundou uma escola de surdos na Europa, Thomas Hopkins Gallaudet, educador ouvinte, responsável por abrir uma escola para surdos em 1817 nos Estados Unidos da América e criar a língua gestual americana. Pode passar. Bom, aqui
a gente trouxe aí a lei número 10.436, de 24 de abril de 2002. Essa lei fala que o surdo tem direito, essa é a grande conquista da comunidade surda em 2002, né? Eles ganharam o direito de serem educados na sua primeira língua, que é a Libras, língua brasileira de sinais, e em segunda língua, a língua portuguesa, tá? Pode passar. Conquista do povo surdo, né? Com a Lei 10.436 de 2002, fica claro de que o surdo tem o direito de aprender com a Libras, língua brasileira de sinais, enquanto língua mãe ou primeira língua, e em língua portuguesa como segunda língua. Pode passar. Bom, aqui estão as nossas referências, né? Eu procurei trazer o histórico da surdez, falar um pouquinho, né? Do que é ouvir, fazer o resgate para nós entendermos, né? Todo esse mecanismo aí, esse processo que aconteceu, mas nós temos ainda um tempo com vocês, né? Idê, você quer trazer mais algumas questões para a gente discutir ou refletir? Primeiro, eu quero agradecer, Rogata, porque quem estava pensando em fazer mestrado ou até um curso de especialização e precisa de referências, olha, você trouxe muita coisa boa aí, viu, para entrar nesse estudo, viu? Obrigada mesmo, professores que estão trabalhando, vão gostar muito. Olha, Rogata, eu tenho algumas... Você estava apresentando e fui fazendo algumas anotações. Sim. Eu gostaria de perguntar algumas coisas para você. Primeira coisa, eu acho que você até falou, mas eu gostaria de até perguntar separadamente, se é correto, né? Porque às vezes a gente fica, pode falar surdo, não pode falar, surdo e mudo. Se eu posso usar essa expressão surdo e mudo, né? E se há diferença entre surdo e mudo. Eu posso colocar um if e virar uma palavra só? Então, vamos lá, né? Então, você está questionando, né, sobre se é correto utilizar a expressão surdo-mudo. Não. Tá? Então, é que é um discurso, como esteve presente, você viu que a gente trouxe o resgate histórico, foi uma coisa forte, a gente fala que tem expressões que são trazidas geração após geração, mesmo sendo uma coisa errônea, né? Imagina, quando eu dava aula no Washington Luiz, a minha diretora chamava os surdos de mudinho, e ela era super brava, então a gente tinha que ter todo jeito do mundo para falar, é surdo, não é mudo, né? Porque a mudez, ela é ali um distúrbio do aparelho fonoarticulatório, às vezes tem causas psicológicas, né, envolvidas, mas ela é uma outra questão. O surdo, ele é surdo, tá? Tanto que é possível ele falar, ele não, né? É possível ele falar. A fala sai vexatória, como a gente comentou, né? Não é uma fala bonita, mas é possível dele aprender a falar, né? Mas ele tem direito, assim, como qualquer pessoa, de ser educado de uma forma que não seja vexatória, tá? Então, a gente pede, até eu usei o exemplo da Federação Nacional dos Surdos, a FENES, tem um símbolo que é uma orelhinha cortada, querendo dizer surdo sim, mudo não, tá? E a diferença entre surdo e deficiente auditivo, vamos lá. De acordo com a perspectiva social, e a professora Renata, junto com a Beth Benatti, já falaram no vídeo de Libras também. Surdo, né? Na comunidade surda não existe, eles não veem assim um deficiente auditivo, eles não veem uma perda auditiva, né? Eles entendem que é um ganho surdo, é uma pessoa surda, é o povo surdo que utiliza uma outra língua, né, caracterizada por ser uma língua visoespacial e não oral. A língua portuguesa é uma língua oral, né? A Libras, ela é uma língua visoespacial. Ok? Obrigada. Uma outra curiosidade minha
levantando aí desse estudo que você passou para nós, tem a questão do regionalismo em Libras também? Será que o que eu falo aqui em São Paulo, com as mãos, como a Norma está fazendo aí embaixo muito bem, a mesma palavra, ela pode aparecer lá no Nordeste? Tem diferença quanto ao regionalismo? Assim como na língua portuguesa nós temos os sotaques, né, e algumas palavras que querem dizer a mesma coisa, mas assim com outros nomes, a gente tem o regionalismo em Libras também, tá? Então, os surdos do Rio de Janeiro, eles têm algumas diferenças. No Rio de Janeiro utiliza-se mais datilologia, né, do que nos estados de São Paulo e do Rio Grande do Sul. Tá? Então, nós temos regionalismo, sim. Às vezes, até se você considerando, né, o Vale do Paraíba e São Paulo capital, né, você pegar, né, por exemplo, né, aqui está o H, né, o H, esse aqui é o H no alfabeto, né, de Libras, e você vai, de repente, tem escolas, colégios em São Paulo que já fazem o H fechadinho. Então, existe regionalismo? Existe regionalismo, tá? E a questão da morfologia, que é a estrutura, né, e da semântica em Libras, no que diz respeito à língua portuguesa? Sim, são estruturas diferenciadas, né? A língua portuguesa, ela tem uma estrutura diferente da estrutura de Libras. Acho que a professora Renata comentou na live de Libras também, que em Libras você enxerga a ação acontecendo, né? Então, morfologicamente, altera-se o posicionamento, né? Aí você fala o quê? Você comenta ação, né? Em vez de você denominar todo aquele contexto como em língua portuguesa. Se a gente falar simples, pegar uma frase simples, por exemplo, eu coloco em língua portuguesa, eu vou na sua casa, né? Surdo, ele coloca como? Casa sua, eu vou, né? Então, ele já a estrutura, e aí você ouvindo em língua portuguesa, você fala, puxa, mas, né? Alguns professores falam assim, principalmente se ele escrever, você viu ali a escrita, você trouxe exemplos da escrita no livro da Maria Cristina, é exatamente isso, né? Aí a gente fica pensando, mas por quê? Ele não está errado, é que a estrutura de Libras é diferente da estrutura da língua portuguesa, tá? Tá certo, muito obrigada. Agora, Rogata, eu estive olhando que na internet tem uma porção de ferramentas digitais para o trabalho com o aluno, né? Com o aluno não, né? Com o surdo. Então, tem que tomar cuidado quanto à procedência desses instrumentos. Você conhece algum site, alguma que ou a Secretaria, né, da Educação, se já tem avanços no sentido de ferramentas digitais para esse aluno ou estudante? Sim, né? Então, nós temos, sim, a questão, né? O Jefferson, ele está construindo no CAP uma plataforma, né? Que traz aí para a educação especial, e nós estamos aí filtrando, né? Os sites que nós iremos colocar, né? Mas a gente sempre fala para o professor, né? Não querendo puxar para pesquisa e puxando, né? Mas a gente sempre fala para a gente, lógico, tem os sites do INES, tem os sites da FENES, né? Federação Nacional de Surdos, né? O INES, Instituto Nacional da Educação para os Surdos, a FENES aqui em São Paulo, né? E nós temos também, a gente também pede os sites, por exemplo, a Gladys Perlen, a Ronice Miller de Quadros, né? A gente sempre pede para utilizar a Cielo, né? Que é um site de pesquisas, né? E aí pesquisas que já tem todo o filtro, né?
Segurança e o Google Acadêmico, tá? Então, assim, são mais confiáveis, né? Ah, sim. Eu agradeço demais a sua participação aqui conosco na área de linguagens, agradeço a Norma também, né? E a gente espera continuar essa conversa, né? Agora, sabendo que nós temos professores que vão continuar certamente trabalhando com a pesquisa, né? Pesquisando mais. Esperamos que com essas redações, com essa amostra que nós trouxemos, baseada no livro da Maria Cristina, possa auxiliar lá na ponta, lá na sala de aula, o trabalho do professor. E, a partir daí, nós termos outras investigações, objetivando, sobretudo, dar voz ao nosso aluno, né? Muito obrigada. Eu gostaria só de complementar, ixi, cachorrinho está latindo aqui. Eu gostaria só de complementar, né, dizendo que nós tivemos um avanço, sim, nos pesquisadores, tá? Então, autores que falam sobre a comunidade surda, nós trazemos a Ronice Miller de Quadros, Romana Castro Zambrano, Cleide Faye Pedrosa, Maria Aparecida Leite Soares e Nídia Regina Limeira de Sá, tá? Tem livros que atualmente falam muito sobre a comunidade surda. A professora Renata trouxe na última live de Libras, a professora Shirley Vilhalva, que escreveu, né, um livro de índios surdos, né, muito interessante também. E nós temos autores que falam sobre a língua portuguesa para surdos, né? Ronice Miller de Quadros encabeça, né? E aí ela traz também Débora Rodrigues Maura, Sandra Nascimento, Mali Magalhães Freitas e Maria Cecília de Moura. Muito obrigada, e queremos também, que está nos bastidores, agradecer a Leila, né, que sempre nos assessora com as tecnologias, com as mídias. Rogata, muito obrigada. Norma também, obrigada pelo esse aprendizado. Norma, muito obrigada. Sharon, muito obrigada. O que é? Sharon, muito obrigada. Adorei. Obrigada, Sharon. Obrigada. Tchau, meninas. Tudo de bom. Até a próxima.